Audio Jungle. Olá, boa tarde. Vamos agora começar nosso café, conversinha de café, direto de Portugal. Espera aí que eu vou chamar o meu amigo Neuroexpert Alexandre, só um minutinho aqui. Bom, boa tarde a todo mundo que já está aí, né? Tô vendo várias pessoas. Vamos começar com as apresentações. Para quem não me conhece, pessoalmente, eu sou a Silvia Vinhosa, eu sou designer de interiores, sou brasileira e vivo em Portugal há um ano, completado recentemente. E do outro lado, temos o nosso convidado, Alexandre, que vai se apresentar, e a minha sócia, a Ana Jara. Oi. Então, se apresentem aí para o pessoal. Mulheres primeiro. Olá, tudo bom? Eu sou a Ana Jara Rodrigues, sou sócia da Silvia. Hoje eu vou falar um pouco com você sobre fotografia de imóveis e no que ela pode ajudar na venda e no arrendamento. Já estou vendo ali um monte de gente conhecida, a Kate, o clube. Oi, pessoal, a Carla. Beijinho para vocês. Bom, eu sou Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há mais ou menos 10 anos e estou aqui tentando contribuir com as meninas para tentar buscar e trazer para vocês um pouquinho sobre os vieses da neurociência aplicada a cada tipo de negócio, né? No caso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do home staging. Isso. Então, assim, para quem não conhece essa técnica, né, não sabe o que é homestaging, porque nem todo mundo, apesar de não ser uma coisa muito nova, não tá começando a ser mais difundida agora. Homestaging, ele é de uma forma assim bem resumida, tá? Senão a gente pode ficar uma hora aqui falando sobre homestaging. Mas é uma técnica de preparação de imóveis para venda, né, ou para locação, no caso do Brasil, arrendamento aqui em Portugal, que consiste em quê? Em destacar as melhores características do imóvel. E ele tem, assim, entre vários outros vieses, ele prima muito pela organização, limpeza, reparos, né? Pequenos reparos, não é assim uma grande obra. Consertar assim, a torneira que está pingando, a infiltração, um puxador que está quebrado, dá uma melhorada no imóvel antes de apresentá-lo. Depois da organização, limpeza e os pequenos reparos, aí vem a preparação do imóvel para a parte de marketing, que aí entra a fotografia, que a Ana vai falar um pouco, e a divulgação propriamente, né? Que aí a gente conta com os agentes imobiliários, as imobiliárias, o próprio proprietário, quando é uma venda direta sem intermediação, né, tem todo esse esforço em cima do marketing de vendas. Então, o Alexandre, né, a gente achou legal conversar com o Alexandre, e como estamos todos em quarentena, a gente ia preparar, sabe, fazer 1 milhão de coisas, e aí veio o estado de emergência aqui em Portugal, a quarentena, e a gente falou, bom, esse horário é o quê? O horário que vai tomar um cafezinho, então vamos bater um papo de café. Então é uma coisa assim, bem informal essa conversa, mas a gente querendo trazer alguma informação e esclarecendo algumas dúvidas, que a gente sempre comenta de homestaging, o pessoal tem muita dúvida do que é, né? Assim, o homestaging, ele começou na década de 70 nos Estados Unidos, não é novo, mas ele começou a se popularizar após a bolha do mercado imobiliário, no final de 2007, 2008, e o homestaging começou a se popularizar e aparecer em outros países, e com programas também de HGTV, dos Gêmeos, que quando a gente fala homestaging, é só um parênteses antes da gente começar, todo mundo imagina, quem conhece aquele programa dos Gêmeos canadenses, que tem a compra e venda, que eles reformam, o que eles fazem tem também um pouco do homestaging, mas ali ele faz mais uma valorização do imóvel, né? Ele pega o imóvel, ele faz uma reforma para conseguir chegar a um determinado valor que o vendedor precisa para passar para a próxima etapa. Então, o homestaging não chega a ser uma reforma tão profunda quanto que eles fazem, mas dá para ter uma ideia, mais ou menos, do que é vendo os Gêmeos.
Então, vamos lá. Eu queria dizer também para o pessoal que eu também vou estar aqui na administração da nossa apresentação, do nosso café, e quem quiser ir fazendo perguntas, pode ir fazendo, que eu vou anotando e a gente vai respondendo assim que der. Isso, porque assim, se não der também para a gente responder aqui, pode ir lá no nosso perfil, deixa a pergunta e a gente responde. Exato. Qualquer dúvida. Eu também fico à disposição aí, entra lá, manda as perguntas e eu também respondo. Se tiver algum viés mais voltado à área que eu vou introduzir daqui a pouquinho, fique bem à vontade e a gente faz questão de responder todas as perguntas também. Então, beleza. Então, agora o Alexandre vai ajudar. A gente vai falando assim um pouquinho desses pontos que eu comentei do homestaging, né? Que é a organização, a limpeza, os reparos e a própria apresentação. Como que o nosso cérebro, né? Como é que tem o envolvimento do neuromarketing em tudo isso. Porque todas essas ações que a gente toma no homestaging não são por acaso, né? Não estão ali por acaso, faz porque é bonito. Tem uma relação muito forte com o neuromarketing. Tá? Então, Sim. vou começar a falar para o primeiro ponto. Eu não sei se o Alexandre quer começar falando um pouco do neuromarketing, explicando um pouco como é que funciona. Eu acho que era bom introduzir um pouquinho sobre essa ideia, né? O que significa isso. O neuromarketing, ele é um dos vieses que advindos da neurociência com o marketing, tá? Então a gente tinha até há pouco tempo atrás o que a gente chamava de marketing, que eram ações que você conseguiria divulgar o seu produto de uma forma mais memorável, vamos dizer assim. E a partir de um tempo, a partir da evolução da medicina, evolução dos equipamentos de medição cerebral, surgiu então o neuromarketing, tá? O neuromarketing, resumindo, num super resumo aqui, ele nada mais é que a adequação dos estímulos do meio para que o nosso cérebro, então, consiga perceber melhor, estar mais à vontade, sentir-se mais à vontade sobre o ambiente ao qual você está inserido. Tá? A gente costuma aplicar isso em empresa, a gente costuma aplicar isso em loja, a gente costuma aplicar isso em comércio, e agora na questão do homestaging também ele é bem aplicado. Tá? Então, só para introduzir um pouquinho sobre como a gente consegue vincular as duas coisas. Perfeito, a explicação do Alexandre. Então, vamos começar falando dos pontos do homestaging, né? Quando a gente vai, sempre que a gente faz uma consultoria, chega um imóvel que a gente vai orientar o cliente, a primeira coisa que a gente fala é sobre a organização. Quando a gente fala em organização, a gente vive na nossa casa, sempre tem alguma coisa que está fora do lugar, tem excesso, a gente vai acumulando muitas coisas e não tem onde colocar aquilo. E todo mundo se sente bem no ambiente, embora a gente não viva sempre num ambiente extremamente organizado, mas todo mundo concorda que é agradável estar em um ambiente organizado, é agradável, né, viver aquilo ali. Então, e essa é a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis quando a gente faz homestaging em casa, que o morador permanece durante o processo de comercialização, de venda. Né? Porque, assim, você manter, até puxando de novo o programa dos Gêmeos, eles quando fazem a reforma toda, a família fica encantada com a casa, e eles sempre comentam, falam assim, olha, mantenha a casa limpa para as visitas. Né? E a gente, tanto eu quanto a Ana Jara e o Alexandre, nós passamos por um processo de mudança de país e com as casas entrando no mercado para serem arrendadas. E a gente teve que viver um pouco isso, né? Como manter a casa arrumada para receber visita. Então, conta pra gente aí o nosso cérebro em relação à organização. Como é que funciona? Por que é tão importante organizar a casa antes de receber a visita do comprador em potencial? Vamos lá. Oi, Priscila. Dando oi para as pessoas. Antes de a gente falar na organização, a gente tem que entender um pouquinho sobre o conceito de organização. Tá? O que é para o nosso cérebro algo que está organizado? Tá? Para o nosso cérebro, algo que está organizado é algo que faça sentido. Então, por exemplo, se eu colocar uma série de cadeiras e mesas entulhadas num canto e pedir para qualquer pessoa para organizar uma sala, tá? A própria palavra organização faz com que cada pessoa possa colocar essas mesas e essas cadeiras de maneira diferentes.
num determinado ambiente, tá? Porém, de forma organizada. O que seria a forma organizada para o nosso cérebro? Você vai colocar, por exemplo, 4 cadeiras e 4 mesas de um lado, 4 cadeiras e 4 mesas para o outro, ou 8 cadeiras e 8 mesas atrás, uma mesa e uma cadeira na frente. Sempre vai existir, o que eu quero dizer é que sempre vai existir um sentido ali. Quem entra nessa sala vai conseguir entender rapidamente qual é o sentido da disponibilização daqueles imóveis naquele lugar, entende? Então, o que acontece? Quando a gente fala em algo organizado, é algo que faça sentido. Então, por exemplo, eu chego numa loja, tá? Eu entendo que essa loja está organizada. Por quê? Porque eu sei onde estão cada seção. Eu consigo perceber onde estão as calças, onde estão as camisas, onde estão determinados tipos de produto. Por exemplo, quando você vai no supermercado, quase sempre a gente vai no mesmo supermercado porque a gente entende que aquele supermercado está organizado conforme a nossa percepção. Né? O supermercado ele não fica trocando coisas de prateleira, coisas de lugar, coisas de fila, né? Para quê? Porque o nosso cérebro sofre com isso. O nosso cérebro sofre com a desorganização, em não compreender o ambiente. Então, se você não liga muito para o aspecto da organização, quando alguém vai visitar o seu imóvel, por exemplo, essa pessoa ela pode se sentir confusa num primeiro momento, até entender o que você quer passar para ela naquele momento, que tipo de imóvel aquilo, você está querendo abordar que tipo de cliente, aquilo serve para ela ou não serve para ela. O que acontece? A organização, ela serve para evitar o sofrimento cerebral em compreender o ambiente. Então, o que o homestaging faz hoje, que é o que vocês me explicaram, e eu achei que faz muito sentido, é a questão da organização técnica do ambiente. Ou seja, é até como se fosse uma obra de arte, tá? Que você tem que, de certa forma, se a pessoa não entende no primeiro momento, uma breve explicação sobre o ambiente faz com que tudo faça sentido, entendeu? Quando tudo faz sentido, eu já me sinto confortável. Então, a busca por padrões, por exemplo, né, nada muito diferente. Então, por exemplo, se vocês fazem adequação no lugar de um modelo mais clássico, tudo tem que estar envolvido com esse modelo mais clássico, né? Misturar muita coisa pode trazer confusão. Alguma coisa que é muito bacana com uma coisa que não é tão bacana pode trazer confusão, a não ser que vocês queiram destacar locais, que é como a gente vem conversando. Então, por exemplo, eu vou deixar um lugar mais organizado, mais bonitinho, que é onde a gente vai ficar mais tempo conversando sobre o negócio. Né? Outros lugares a gente não vai dar tanta ênfase, até porque eu também não quero que apareça muito. Por exemplo, eu não vou super organizar uma salinha onde vai ficar guardado o material de limpeza, por exemplo. Isso não faz tanto sentido, entendeu? Mas as partes que são mais prioritárias de cada lugar, elas têm que fazer sentido. Então, a organização nada mais é que o que faz sentido. Então, para vocês que trabalham com isso, vocês têm que ter uma análise muito técnica em cima do local onde vocês estão projetando o ambiente, tá bom? Essa é a questão. Na verdade, tem muito a ver com o que o ambiente nos traz de sensações, né? Isso. Aquilo que a gente está sempre falando. É o que a gente quer provocar, né? Porque Exato. Uma coisa que tem que ser bem destacada é que assim, o homestaging não é design de interiores, ele não é decoração. Embora tenha decoração e tenha muito a ver com design de interiores também, e muitos dos stagers são profissionais de design de interiores, mas o design de interiores e a decoração você está preparando para a família que vive no local, são os gostos daquela família ou da pessoa, do proprietário, do vendedor. No caso do homestaging, nós estamos trabalhando os potenciais compradores. Então, mercado. Exatamente. Eu quero provocar uma reação na pessoa que vai comprar, e não em quem reside. Né? Nada não, até é uma coisa que a gente sempre coloca quando vai fazer um documento de análise do imóvel, né? A gente até destaca que assim, não é uma crítica ao que está sendo escrito, o que está sendo proposto, não é uma crítica ao estilo de vida e ao gosto das pessoas que residem no ambiente. Mas como a gente está querendo pegar um público específico de compradores, a gente precisa deixar de uma forma mais organizada, né, como o Alexandre comentou, possível, né, para que desperte essa sensação do bem-estar, porque até a gente vai falar em umas próximas lives, enquanto que a gente está planejando, um pouco sobre
todo esse processo emocional que envolve a compra e a venda de um imóvel. Mas a gente quer deixar que seja a mais suave possível, mais agradável. É isso aí. E, bom, então a gente comentou essa parte. Vamos agora para a questão dos descarte, né? A gente falou assim, da organização e da questão do descarte. A pessoa tem muita dificuldade. Eu aprendi muito quando, nesse processo todo de mudança para cá, a desapegar, né? E a viver com menos é mais, ser mais minimalista. Esse processo de descarte também é muito doloroso. A pessoa, ela se apega, né, aos itens que ela vai acumulando ao longo da vida, e também precisa ser trabalhado isso com o vendedor, né, Alexandre? Isso. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem aproximadamente 80 mil anos de idade, tá? Desde o seu último update, vamos dizer assim, né? A gente tem uma condição cerebral que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela faz com que a gente consiga rapidamente se adaptar a novas condições. Tá? Vamos dizer, por exemplo, até agora, nós estamos passando aí por um momento mais complicado da humanidade, e a gente está, de certa forma, tentando se adaptar a um novo mundo, vamos dizer assim. Tá? O problema é que a parte mais instintiva do nosso cérebro, ela ainda é extremamente primitiva. Primitiva no sentido de que, imaginem um Homo sapiens, tá? Há 30 mil anos atrás, há 40 mil anos atrás, ao qual ele conseguia angariar alguma coisa, algum bem. Tá? Ele conseguiria construir alguma coisa, ou ele conseguiria angariar algum bem. Ele se desfazer desse bem era algo extremamente complicado para ele, porque ele já tinha conseguido alguma coisa. Imagina momentos de extrema dificuldade, eu conseguir angariar alguma coisa e eu ter que devolver isso, ou eu ter que descartar isso. Então, o nosso cérebro, ele pensa o quê? Ele processa o quê? Nossa, se isso aqui já é meu, como é que eu vou botar isso aqui fora? Como é que eu vou me desfazer de uma coisa que eu já conquistei, que já era minha? Ou seja, eu estou perdendo recursos. O meu cérebro pensa que eu estou perdendo recursos. E a gente tem que trabalhar de uma maneira extremamente racional, o que é anticerebral. O nosso cérebro, ele dá muito mais ênfase a requisitos sentimentais e emocionais que requisitos racionais. Nós usamos a nossa racionalidade pouquíssimos momentos do nosso dia. Se você for perceber, a grande maioria do seu dia é uma rotina, é algo totalmente automatizado. Tá? Você chega em casa, você larga a chave de casa dentro no mesmo lugar. Se você coloca a chave em outro lugar, é capaz de você sair e esquecer a chave. Porque a gente automatiza tudo, né? A gente cria hábitos para tudo. E a função de vocês é, de certa forma, quebrar esse hábito, quebrar essa estrutura do desapego e informar para a pessoa para o cliente, por exemplo, que a formatação do imóvel, ele tem que estar sendo trabalhado na visão do cliente, ou seja, na visão do mercado que a gente quer. Então, assim, por mais importante que determinado material, que determinado bem, que determinada condição possa ser para o proprietário do imóvel nesse momento, tecnicamente, esse móvel que ele tem ali, ou essa peça que tem ali, não constitui um bom elemento de venda. Tá entendendo? Porque assim, são condições completamente diferentes. E esse desapego, ele é quase que uma maneira de trazer a consciência para isso. Porque inconscientemente a gente quer ter tudo para nós. Nós somos acumuladores por necessidade, inclusive. Né? O nosso cérebro, ele é acumulador por necessidade. E uma coisa assim, a gente se acostuma com os bens que nós vamos acumulando durante a vida. Só que quando a gente entra na casa de alguém e tá aquela desordem, né? Aquele monte de coisa, aquilo nos incomoda. Então, assim, nós nos preocupamos com a nossa bagunça, mas a bagunça do vizinho incomoda. Claro, assim como a organização do outro também. Se você vai numa casa muito organizada, você vê, nossa, como é que essa pessoa, com tantos afazeres, consegue organizar tão bem uma casa e a minha é uma bagunça?
Exatamente. Né? Então a gente também consegue fazer o contraponto. Ou seja, a pessoa que está visitando, ela também vai ter essa mentalidade do lugar, poxa, que bacana, isso aqui para mim é uma vida nova, né? Dá a É o impressão que de eu uma vida quero, nova. né? É tão É o que eu fácil essa quero. casa, eu quero essa casa. Exato, exato, é que nem carro novo, né? Nossa, que cheirinho de carro novo, mas daqui a pouco vai sumir esse cheirinho. Ou você compra um borrifador de carro novo e todo dia você tem que estar fazendo essa manutenção, né? Não, eu acho que a peça também fundamental é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a gente tenta vender um conceito, né? Um conceito de vida, um conceito de como viver. Né? Exatamente. Então, por exemplo, vai fazer uma visita numa casa que foi feito um homestay. Ela olha aquela sugestão de ambiente decorado e diz: poxa, isso aqui está tão agradável, eu estou me sentindo tão bem com isso, dessa forma. E aí começa a fazer as comparações com o que ela tem em casa e vê que talvez não precise de tudo aquilo, né? A maioria das pessoas até que estão nos assistindo e nós mesmos passamos por esse processo todo, né? A gente sabe muito bem o que a gente está falando, que é desapegar, o que é começar de novo, com menos, e com que pouco. É possível viver com Que é muito possível, né? E é incrível como a gente se dá conta disso, né? Até nos dois processos, tanto do desapego, no processo ainda inicial e anterior ao que a gente vive hoje, né? De tipo, vamos para outro país, eu não vou poder levar 80% das coisas que eu tenho. Tu começa a arrumar e pensar, meu Deus, não, por que eu tinha isso? Por que eu comprei isso? O que isso aqui está fazendo aqui? Por que eu tenho 3 meses a mesma coisa que eu nunca usei, né? Exatamente. E hoje, por exemplo, que a gente se permitiu viver essa vida nova, essa situação nova, quando eu vou comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é, não, isso aqui só vai me dar mais trabalho, porque é totalmente desnecessário, né? E a gente começa a comprar de acordo com a necessidade, não de acordo com a vontade ou com um impulso de compra, né? Exatamente. E aí tem assim, voltando, ainda seguindo esse gancho aí da organização, dos acúmulos, tem um outro ponto que a gente sempre fala sobre despersonalizar, a importância de despersonalizar o ambiente. O que é o despersonalizar quando a gente está no processo de venda? Tirar itens religiosos, time de futebol, um monte de, né? Você viaja e compra todas aquelas lembrancinhas, souvenirs de todo lugar que vai, aquilo está exposto, tudo. Isso também é importante, né? E assim, aí só um parênteses a questão dos souvenirs, que o Alexandre vai falar sobre a questão da personalização e despersonalização. Alguma coisa relacionada à viagem, a momentos felizes, isso é importante deixar. Não é despersonalizar totalmente, né? Vamos lá, Alexandre, vamos falar da despersonalizar. Então, a condição básica que se tem que pensar, se a gente fosse dar uma dica para as pessoas que querem fazer isso, talvez até na sua própria casa, por que não? Né? A gente está falando em homestaging aqui, que é algo para vender, mas aplicar dentro da sua própria casa. A gente pode aplicar em casa. Claro. E até justamente isso que nos fez começar a fazer também esse processo de live, né, sócia? Isso. Foi pensar que atualmente o mercado agora, né, a gente está de quarentena, não consegue fazer isso nos imóveis das outras pessoas. Mas por que não aplicar as técnicas na sua própria casa para que essa quarentena seja menos pesada e muito mais agradável, né? Exatamente. Que você viva, né, numa casa mais tranquila, mais feliz. Isso. Então, o que acontece? A questão da despersonalização é você não passar a impressão de quem está olhando o seu imóvel que você está invadindo a casa de alguém, invadindo o território de alguém. Tá? O nosso instinto também traz aquela questão do animal invasor, né? Ninguém gosta de invadir algum lugar. Todo mundo está procurando um imóvel novo para que aquele imóvel seja sua própria casa, tá? Por exemplo, se houver uma despersonalização do local, por mais que a gente saiba que aquele apartamento tenha 40, 50 anos, o nosso cérebro ele não distingue a realidade da imaginação, tá? Se você conseguir montar um cenário ao qual aquele imóvel pareça novo, o nosso cérebro ele começa a perceber aquilo como algo novo, como algo original, como algo nós somos a primeira pessoa a estar ali, tá? Você pode contar, por exemplo, histórias felizes que aconteceram naquele local. Ninguém vai contar para vocês, ó, nesse quarto aqui morreu uma pessoa.
Nossa, acabou a tua venda. Ó, mas assim, ó, não foi nada, não foi nada. Mas assim, não, mas era uma velhinha, já estava doentinha há muito tempo. Acabou a sua venda. Tá entendendo? Por quê? Porque você está trazendo momentos de dor. Você não tem que trazer momentos, você tem que evitar momentos de dor e trazer coisas positivas. Você falou o negócio de uma viagem, um quadro, alguma coisa que represente felicidade, harmonia. Sabe, eu vejo muitas pessoas que pegam porta-retratos e colocam fotos de revista mesmo, de famílias felizes de revista. Porque assim, ó, ninguém sabe quem é, sabe, não é o proprietário do imóvel. Porque assim, você pode achar o seu filho lindo, mas ele não é. Tá entendendo? Ele é lindo pra você, é que nem um filho de coruja. Se você perguntar pra coruja, a coruja vai dizer, nossa, meu filho é lindo. Mas não é, ele é muito feio, entendeu? Então, assim, ó... Lindo e comportadíssimo. Temos os nossos. Então, assim, ó, pra mim eles são lindos, entende? Mas não quer dizer que pra pessoa que tá lá, ela vai transparecer essa situação, entendeu? Então, assim, evitar relações emocionais que você tenha. A questão da despersonalização é você pegar, tornar o seu imóvel tipo um template, assim, tipo algo que sirva para diversas situações. Alguma coisinha a mais que você possa mudar, você possa atender um público diferente ou outro. Mas entrar num imóvel que pareça ser novo e pareça que você vai ser a primeira pessoa a entrar naquele imóvel, num primeiro momento pode ser bem importante, tá? E depois se preocupar. Né? Teria que ter um Como? Tinder, se tivesse um Tinder dos imóveis, a gente estaria preparando para aquilo ali. É isso, gente. É esconder o que tem de ruim e mostrar o que tem de bom, contar histórias boas, histórias positivas. Todo lugar, toda empresa, todas as pessoas têm história positiva. E todo lugar, toda empresa, todas as pessoas têm história negativa. Então, assim, por que eu vou causar dor? Por que eu vou causar um sentimento negativo se eu posso explorar condições positivas? Não é isso? Exatamente. Aqui a gente está dizendo que os nossos filhos são lindos. Os dele também são maravilhosos. Só de criança bonita e bem educada. Aqui não tem isso. Inclusive, eu estou vendo o meu vestido de dragão tentando entrar no quarto. Eu estou ouvindo os gritos dos meus lá no quarto. Depois eu vejo se sobrou algum. Silvia, eu queria trazer aqui uma pergunta que a Camila fez. Na verdade, eu não estou conseguindo anotar todas, mas eu achei interessante. Que ela perguntou o que a gente identifica de diferenças do mercado brasileiro e português. Olha, assim, Camila... As principais diferenças. Principais diferenças em que sentido? Em relação ao homestaging? Eu acho que em relação ao mercado mesmo, né? Por exemplo, no nosso caso, que nós somos uma empresa entrante, e principalmente no nosso tipo de empresa, né? Que a gente também já tem discutido muito sobre isso, que aqui eles estão, na verdade, eu acho que um passo atrás do que o Brasil já vem aplicando, e os Estados Unidos, então, infinitamente. Né? Não, os Estados Unidos foi onde tudo nasceu, né? E tudo lá vai muito mais rápido. Também tem países como a Austrália, que também usa bastante. Aqui na Europa mesmo, a Espanha, a Itália. Esses países todos estão à frente de Portugal, inclusive do Brasil. Tá? O Brasil, ele tem crescido bastante. Né? Na verdade, assim, vamos lá, vou começar um pouquinho. Eu acho que tem uma questão de, até por um dos motivos de a gente começar a fazer essa live, uma questão educacional, de disseminação da informação. Embora as pessoas muita gente conheça um pouco sobre homestay, não conheça com esse nome, talvez, mas já tenha visto um apartamento decorado, de empresas, né, de construtoras. Muita gente não sabe, não acha que isso realmente vale a pena, considera como sendo um gasto e não um investimento. Então, a gente resolveu começar a divulgar mais o trabalho. Né? Aqui também tem profissionais fantásticos de homestaging. Inclusive, já seguia antes de vir para cá. O que eu sinto falta é um nicho que seria os mercados de médio, de baixo padrão, não voltado para arrendamento de alojamento local, porque é fácil você ver o valor de um homestaging em um apartamento que vai ser usado para alojamento local,
porque você vai preparar toda aquela decoração, todo aquele ambiente, vai criar todo esse cenário, né? Que o homestaging você cria realmente um cenário, uma fantasia no ambiente, e quando você usa no alojamento local, você já começa a faturar, as pessoas vão se encantar, vão querer ficar no seu imóvel e vão te pagar por aquilo. Agora, por que preparar um imóvel que eu vou vender? Isso ainda é um paradigma que a gente precisa quebrar, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, que eu vejo, né? As pessoas se preocupam em limpar o carro para vender, o cheirinho de carro novo, como o Alexandre falou, mas não se preocupam em fazer isso com a casa. Sempre pensa naquela, por que eu vou gastar na casa? Deixa para quem comprar fazer. Mas assim, os tempos mudaram. Não se compra mais como se comprava 10 anos atrás, né? Qualquer coisa. Principalmente o imóvel, que para a maioria das pessoas é o maior bem, é onde ela vai gastar, vai colocar todas as economias dela, ou vai pegar uma hipoteca que ela vai pagar para o resto da vida, tá? E muitas vezes com a intenção de que seja para a vida toda, que seja né? para a vida toda. Então, e às vezes a pessoa fala, é um gasto desnecessário, mas pensa no quanto custa, quanto você vai perder no primeiro corte de valor do teu imóvel. Você anuncia o imóvel por um valor, não estou dizendo os imóveis supervalorizados, né, que a pessoa viaja e põe um preço que ninguém vai pagar. Mas o que está com o valor correto, mas ele está em mau estado. E aí você tem que fazer o primeiro corte de valor. Muitas vezes é maior do que todo o investimento no processo de preparação da casa e no homestay. Não, e é incrível a questão de, muitas vezes a pessoa assim, não vou gastar 1.000 para fazer isso, mas ela dá um desconto de 5.000 porque o imóvel está bagunçado e para ela fechar negócio ela faz, entendeu? Exatamente. Então, por que você não investe 1.000 e agrega 6 ou 7? E aí dá desconto de 2 e continua com seus 5 na mão. Então, quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês se dispõem a fazer, na minha visão, numa visão mais racional, né, sem entrar com elementos sentimentais envolvidos, ela sai de graça. Vocês trabalham de graça, porque a pessoa consegue tirar o valor que investe com vocês quando não ganha muito mais dinheiro. Ou seja, o desconto que ela iria dar, em vez de 5.000, ela pode dar um desconto de 2, paga 1.000 para vocês e ainda ganha 2, sabe? E assim, tem muita coisa, a gente está falando, por exemplo, né, que a gente paga para a gente o nosso serviço. Mas tem muita coisa que não precisa pagar para ninguém. Quanto custa, né, para o próprio vendedor, para o proprietário? Às vezes a pessoa não tem recurso mesmo para investir, para pagar um profissional, mas quanto custa limpar o imóvel, fazer uma limpeza mais profunda, fazer pequenos reparos, né? Trocar ali, comprar uma roupa de cama nova, uma toalha nova, só para receber a visita. São coisas assim, organizar. Se você está vendendo um imóvel, e se você está vendendo é porque provavelmente você pretende se mudar para um outro. Né? Em grande parte dos casos. A não sei que seja um imóvel de herança ou você comprou por investimento. Mas, então, se você pretende se mudar, por que não começar a preparar a mudança já? Começa a guardar em caixas, começa a se desapegar de algumas coisas, deitar fora o que está quebrado, o que não tem como consertar, tá? Então, assim, são coisas que não custam. Você não precisa pagar um profissional para isso se você não tem recurso. Mas muitas vezes a pessoa não se preocupa. Outra coisa, animais de estimação. Não tenho, gosto muito, né? Não tenho por alguns motivos. Mas, assim, vai receber uma visita, tira o animal de casa. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem potenciais compradores que são alérgicos. A pessoa, às vezes a gente acha que o nosso cachorro não tem cheiro, né? Nosso cão não tem cheiro, mas ele tem, ele cheira. Por mais que Não, ele se leve ao top. até porque, desculpa te interromper,
a questão do não ter cheiro é que o nosso olfato, ele também se acostuma com o cheiro do ambiente. Você pode perceber, tem lojas que a gente trabalha com o que a gente chama de marketing olfativo, ou identidade olfativa. A identidade olfativa é você ter um perfume próprio para sua loja, tá? Às vezes a gente percebe que as pessoas começam a borrifar aquilo de uma maneira tão intensa que aquilo chega a ficar muito forte. Mas aí a gente pergunta, ela diz, não, mas o cheiro some e eu tenho que retomar o cheiro. Não, é porque o nosso olfato se acostuma. Né? Então você chega numa casa com um cheiro de bicho e você, não, mas peraí, mas ela tá limpinha, eu limpei, mas é que a gente já acostumou com aquilo, entendeu? Exatamente, a gente já se acostumou com o animal. E outra coisa, assim, falando de cheiro, que a gente vai falar mais pra frente, mas assim, também não tentar esconder um cheiro ruim jogando perfume. Tudo E limpar. fica pior, a mistura fica pior. Exatamente. Eu quero falar uma coisa ali que a Tati, do Casal 20, nos perguntou, e eu acho que é um bom momento para a gente explicar também o nosso serviço. Ela quer saber de onde vêm os móveis que a gente utiliza e como que isso funciona na prática. Na verdade, a SA Homestage está com um conceito bastante novo aqui em Portugal, né, Silvia? Aqui assim, explica um pouquinho. A gente não pesquisou aqui, acredito que alguém já faça, né? Assim, até alguns agentes imobiliários podem trabalhar com isso, mas a gente está querendo investir num homestaging que nos Estados Unidos chama-se pop-up homestaging, que são móveis cenográficos, não são móveis, é uma mistura de móvel cenográfico, né, com móveis menores reais. Por que a gente está tentando usar esse conceito? Muita gente vai falar assim, mas é um móvel falso, vai soar falso, a pessoa não vai gostar, mas assim, já existe comprovação que é melhor que esteja com um móvel cenográfico, que seja um cenário, verdadeiramente, do que não ter nada. Do que apresentar um imóvel vazio. Isso eu estou falando em caso de imóveis vazios, tá? Porque quando é imóvel com morador, o que a gente faz? Aproveita o máximo dos móveis do proprietário, né? A gente não vai tirar os móveis e colocar móveis novos. É lógico, se puder, o sofá está muito ruim. Dá para comprar um sofá novo que depois você vai levar para o seu próximo imóvel? Se o morador estiver em condição, né, compra esse imóvel. Se não, tenta achar uma alternativa. Mas a ideia é assim, são dois casos diferentes. Imóveis vazios, nós vamos mobiliar usando essa técnica de pop-up homestaging, que é o homestaging cenográfico, com móveis cenográficos e móveis reais, tá? E adornos reais. Em caso de imóveis com moradores, são os móveis do morador, do proprietário. Entrando também nisso, a questão desse tipo de homestaging que a gente vai fazer, ele torna mais prático, mais rápido e com um custo mais acessível, né? Isso. Não quer dizer que posteriormente o comprador, tipo, eu gostei da decoração, gostaria que se mantivesse, que fizesse assim, e a gente pode, talvez, fazer um serviço para ele de decoração mais personalizado. Né? A gente indica um sofá, por exemplo, nas mesmas dimensões, mas na mesma cor que a gente está usando, a gente pode apresentar isso. Os próprios itens de decoração, os adereços, essas coisas, né? E entrando também nos móveis mobiliados, a Márcia fez uma observação também ali que eu anotei, que ela disse que o nosso serviço vai ser muito bem-vindo aqui em Portugal, porque aqui os imóveis são muito antigos. E a gente também tem se deparado com isso, né? Não só imóveis antigos, como também cheio de coisas, né? O pessoal aqui usa muito móveis grandes, móveis escuros, né? Muitos quadros, muitos tapetes. Então, tudo isso é uma mudança de conceito também, né? Mas isso tudo é assim, né? Para quem tá assistindo, eu vi até assim passar, a Ruth comentou, acho que a Lu, algumas pessoas comentaram também que quando a gente está falando a questão mudou a forma das pessoas adquirirem imóveis. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos tempo e querem já ter uma solução pronta. Né? Então, ninguém quer comprar um imóvel, a não ser que seja um perfil de investidor, que o investidor é diferente, ele quer um imóvel quanto pior o estado, que ele consiga ter o melhor preço. Né? Ele vai jogar o preço lá embaixo para comprar aquele imóvel, que aí ele vai fazer a valorização
e vai colocar no mercado novamente. Esse é o perfil de investidor. O perfil do comprador, que ele quer viver com a família, salvo exceções, né? A pessoa quer um imóvel pronto. Ela quer um imóvel pronto para entrar, nem que seja que depois ela vá pintar, vá fazer uma coisinha ou outra, mas ela não quer entrar no imóvel com que ela tem que fazer muitas obras, porque ela não tem tempo, porque provavelmente ela tem que sair do imóvel que ela está pagando o arrendamento, o aluguel, para se mudar para o que ela comprou. Então, quanto melhor o estado que o vendedor colocar o imóvel dele no mercado, mais rápido é possível que ele consiga concretizar a venda. Mas aí eu acho que também existe uma forte interação entre o trabalho que vocês fazem com o próprio corretor também, né? Sim, sim, tem que ter, porque assim, Né? não Esse adianta... corretor, ele também tem que entender o que vocês projetaram, a maneira como vocês projetaram, a história por trás daquele projeto, como é que vocês desenharam aquele ambiente, qual é o sentido que vocês querem dar, aonde aquela luz está trabalhando melhor, que peça é uma peça mais importante, né? Então é bacana de haver essa interação, né? Tem que ter, assim, existe um esforço muito grande, né? Tem que ter um esforço de todas as partes. Porque não adianta preparar um imóvel, o imóvel ficar lindo, né? Começa lá com o vendedor. O vendedor fez o esforço dele, que é o esforço de limpar, de organizar, despersonalizar, contratar, às vezes, um personal organizer, contratar um stage, o que for, para deixar o imóvel seguindo todas as recomendações, né? Da melhor forma possível. E esse imóvel vai para o mercado, mas assim, ele não tem fotos profissionais. As fotos são péssimas. Mas que a Stephanie está falando também. Exatamente. Não tem um esforço de venda. A pessoa simplesmente vai pegar quem está fazendo a intermediação, vai colocar lá no Idealista, no Imóvel Virtual, no Sapo e deixar. Não vai fazer um trabalho, não vai trabalhar esse imóvel. Então, assim, todo o esforço que teve do vendedor, do profissional que preparou o imóvel, morre na praia, como a gente diz, né? Morre ali. Então, assim, da mesma forma, não adianta o profissional que está fazendo a intermediação se esforçar para tentar vender, se sempre que chega tem visita, tem uma pilha de louça suja na pia, se a casa de banho está suja, está com cheiro, se, né, o imóvel ele fica fechado e não tem uma limpeza, então está sempre cheirando. Tem que ter esforço de todas as partes. E Silvia, me diz uma coisa, nesse caso não era importante que o próprio corretor estudasse um pouco sobre esse assunto também? Eu acho que ele teria uma competência acima do mercado normal, né? Eu acho que isso seria até um diferencial para ele conseguir compreender isso, né? Certamente. Porque talvez, né, porque tem alguns conceitos, né, que são simples, que não exige, né, nenhum grande estudo, não precisa muito de decoração, nada, mas assim, alguns toques, né, Claro. É super importante. Claro. Quer fazer um trabalho diferenciado, é preciso aumentar o leque de conhecimento. Né? Conhecimento mais. Claro. Ali a Lilian está dizendo que o valor agregado nesse serviço é imenso, faz muita diferença. Com certeza faz muita diferença. E isso também voltando ao assunto que a gente estava falando do próprio investimento, que na verdade acaba não sendo um custo, e sim um investimento, não só para talvez vender por um preço mais adequado o imóvel, como também deixar ele menos tempo parado, né? Exatamente. Que o Vinícius ali tinha falado que o nosso serviço também aumenta muito a liquidez. Com certeza. Os estudos mostram que imóveis preparados, com homestay, com uma fotografia bem trabalhada, eles ficam muito menos tempo no mercado do que imóveis que simplesmente as pessoas saíram, abandonaram e querem vender, né? E isso acaba gerando um custo muito maior para o proprietário também, né? Porque aqui até os custos não são tantos, mas no Brasil se paga condomínio, se paga IPTU, né? E se deixa de ganhar, né? Uma coisa que tu poderia estar ganhando já. E rapidinho, assim, não já interrompendo vocês, porque se eu não interrompo mulher, eu não falo, né? Então, assim... Eu estou me segurando aqui. Não, só para complementar isso que a Najara disse, eu tenho um curso chamado Psicologia do Consumo, tá? Que ele faz o inverso do neuromarketing. No neuromarketing, a gente prepara o ambiente
de forma técnica para que o cérebro receba essas informações. E a psicologia do consumo ela faz o contrário. Como o cliente enxerga isso, tá? Então, só um ponto rápido para mostrar a importância do trabalho que vocês fazem é que o nosso cérebro decide por comparação. Então, por exemplo, eu vi um imóvel, eu vi 2 imóveis, eu vi 3 imóveis. Agora eu tenho uma série perfeita de comparação. Eu tenho 3 elementos que eu consigo comparar muito bem. Ou seja, eu posso colocar um elemento acima, um elemento abaixo e um elemento no meio, tá? O trabalho de vocês, ele faz com que vocês impulsionem determinado imóvel para cima na escala de prioridade, tá entendendo? Porque ele trabalha requisitos que outros imóveis possam não ter. Então imagina se eu vou apresentar 2 imóveis no mesmo prédio, um imóvel tá lindo e outro destruído, e eu coloco os 2 ao mesmo preço. Qual é o que você vai querer? Exatamente. Então, assim, não faz sentido algum. Na verdade, a venda hoje em dia, a neurovenda que a gente chama, é impossibilitar o cliente de não decidir a teu favor. É essa a condição. Então, se eu começar a tirar os requisitos que excluem ele de não comprar, a decisão dele vai ser comprar. Então, assim, por que ele não vai preferir o meu imóvel, que ele está todo trabalhadinho, em relação aos outros que ele viu que não estavam fora de padrão, entendeu? Exatamente. Até Então, a Caixa Interiores está comentando isso, que muitos investidores usam o homestead para valorizar e acelerar a venda. Claro, porque assim, a gente vai comparar muito isso, ainda mais um bem desse valor. Tu vai pegar todo o requisito necessário, diferente de uma televisão. A televisão eu quero uma tela grande e que caiba na minha prateleira. Pronto, são os 2 requisitos que você vai trabalhar, você não vai ver outras. Agora o imóvel não, como ele é um bem agregado de muito valor, todo requisito é importante e essencial, entendeu? Então assim, às vezes você ganha porque o seu imóvel está mais limpo que o outro. Entendeu? Porque o preço vai ser o mesmo, entendeu? Porque às vezes é o inteiro, né? A pessoa, tô falando de limpeza, às vezes a pessoa chega e sente uma repulsa e o outro não é nem tão bom quanto o seu. E acabou. A pessoa... E acabou. A Tati, a Kate e a Stephanie também falaram na questão das fotografias, né? A fotografia na venda do imóvel ela é fundamental. Porque ela vai destacar os ambientes, os detalhes e até as percepções de cada pessoa. Se é uma sala, se a sala é confortável, se a cozinha é grande, é bem iluminada, se o banheiro tá bem, tá limpo, tá sem mofo, né? Essas coisas hoje em dia também não são... tem imóveis, às vezes, que tu olha na internet e que tu não consegue nem imaginar... tu morando naquele imóvel, né? Porque primeiro que ele te passa, as fotografias são escuras, são com pouca luminosidade. A fotografia, na verdade, ela é essencial, com certeza. Tem pesquisas que mostram que num catálogo, seja de imóvel, seja de qualquer coisa, as pessoas ficam em média 60% do tempo olhando só as fotografias. Então, a fotografia é o cartão de visita para venda, né? É por ela que tu vai encontrar o cliente que melhor se adapta ao imóvel. A função do homestay e a fotografia também ela é muito importante nesse sentido, porque uma fotografia de um ambiente vazio não te dá a real dimensão do ambiente. Tu não consegue ter uma real dimensão se cabe uma cama de X tamanho, de Y tamanho, se a sala tem 2 ambientes. Na própria então, a fotografia, ela te dá a clareza da dimensão também, né? De todos os detalhes de luminosidade, que eu acho que nem vai dar tempo da gente conversar hoje, porque nosso tempo já está quase acabando, mas também de dimensão. Por exemplo, tu vai querer comprar um imóvel, precisa de 2 dormitórios, tem 3 filhos, precisa saber quantas camas cabem naquele quarto, se tem espaço para um roupeiro, para uma secretária. A fotografia, com certeza, é fundamental, a boa fotografia. E assim, muitas vezes o potencial comprador, ele usa a fotografia não para escolher o imóvel que ele quer visitar, mas os que ele não quer visitar. Então, ele já te Exatamente. Ali com a fotografia. Né? Falando de experiência própria, inclusive. A gente, nós somos potenciais, né, clientes no mercado. A gente vive olhando, não é só por questão profissional. Mas tem muita coisa que a gente já de cara falou, nossa, isso aqui precisava de um homestay. Gente... exatamente. Um dos pontos que nos incentivou a tentar começar esse trabalho aqui. Não, e outra, né, Silvia? Nós somos extremamente visuais. 25% do nosso cérebro é dedicado à visão. Então, o que acontece?
a visão, nesse caso, a imagem, a fotografia bem tirada, a adequação do imóvel, ela é essencial, ela vai tomar um recurso extremamente prioritário do nosso cérebro. Então, a primeira impressão é a que fica, é a que a gente tem. Né? É aquela velha frase. Então, o que acontece? Se eu conseguir já causar uma boa impressão através da imagem, pelo menos eu vou ser selecionado para estar entre o ranking dos imóveis ou dos bens que eu gostaria de observar. Tá? Então é o que você falou, a gente não pode dar margem para que o comprador nos descarte. Ou seja, se ele não tiver opção, ele vai comprar o teu imóvel. Então, assim, ele só não vai comprar de você se ele começar a encontrar requisitos que sejam negativos. Se você não der opção de requisitos negativos, por que ele não vai te colocar no centro de ponto de decisão dele? A não ser que ele tenha um imóvel com o mesmo preço, exatamente igual, nos fundos do prédio e outro que dá de frente para a praia. Aí, ok, ele pode te justificar. Não, os dois são excelentes, adorei os dois, mas esse ainda tem um plus que ele está na frente da praia. Aí isso você não tem como mexer, entendeu? Que é uma outra questão, assim, coisas entre várias coisas que influenciam no valor e quão rápido o imóvel vende. A gente tem a localização, tem o preço e tem o estado do imóvel. Localização não dá para mexer. Né? O preço do imóvel, você quer o preço certo, no topo. Agora, o que você consegue mexer? No estado do imóvel. Isso você tem que... Isso também da fotografia, a vista é uma coisa que muitas vezes, né, é esquecida. E é muito importante. Não, então, a questão da fotografia também entra nisso, né? Saber o que mostrar e como mostrar de cada imóvel, né? Isso aí a Ana pode falar assim, porque quando a gente prepara a questão da fotografia também, quando a gente prepara o homestaging, os ambientes são preparados visando a fotografia. A gente fotografa o tempo todo para ver, ficou bom, né? Como eu brinquei, é o Tinder do mercado imobiliário. Você tem que... É o melhor ângulo. É o melhor ângulo. É o melhor ângulo. É isso aí, é isso aí. Bom, estamos com 6 minutos para terminar. Eu queria agradecer todo o pessoal que entrou. Eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, porque eu vi muita gente conhecida aqui, as meninas do Clube W2W. Eu queria agradecer muito. Vou citar em nome do clube, porque eu sei que muitas vão entrar nesse pacote. A nossa família portuguesa, que participou também aqui. E os nossos parceiros, que eu vi vários parceiros ali, a Adriana agora, inclusive, está colocando ali a observação dela como corretora e como representante, né, dos potenciais clientes. E dizer que a gente, com certeza a gente não conseguiu responder, né, todas as questões aqui colocadas, mas que vocês podem enviar as questões no nosso Instagram, tanto da SA como da NeuroExpert, que a gente vai responder. E agora essas lives vão ser semanais. Então, se você não conseguiu ver toda essa, ou que a tua pergunta não foi respondida, fica acompanhando a gente, que toda semana a gente vai trazer um tema novo falando disso e também falando da aplicação na quarentena, né? Como é que tu pode melhorar o teu ambiente. A Márcia até está comentando que a gente falou da família em Portugal, mas tem a família no Brasil também. Exato! A presença da família, dos amigos brasileiros. Beijinho, Márcia! Não, e eu queria ressaltar também a importância disso para os, tipo, Airbnb da vida, né? O pessoal também usar isso a favor, né? Porque muito também se decide em matéria da onde eu vou ficar, qual Airbnb que eu vou escolher, por fotos e por imagens também. Sim, né? Porque a gente não visita todos os Airbnbs, né? 100%, eu acho, né? De decisão é em cima da fotografia. Então, assim, também o trabalho de vocês também influi em cima desses clientes de Airbnb, né? Adequar, porque o que acontece? Eu tenho um Airbnb, eu coloco meus entulhos tudo lá, porque eu acho que isso eu vou mobiliar isso aqui. Cara, você já dá uma impressão, entendeu? A pessoa não volta, a pessoa não indica. Tudo que tu não usa na casa, tu vai colocar no imóvel para alugar. Então, é um negócio, né? É um negócio. Você não faz isso com a sua loja no shopping. Você não coloca os entulhos na sua loja de shopping. Então, você não pode botar entulho. Importante, Alexandre, para a gente fechar, antes que caia o nosso tempo. A pessoa tem que entender quando está colocando um imóvel à venda ou para alugar ou, né, o que seja,
aquilo ali é um negócio. Tem que É um entender como negócio. Você está vendendo, não é a casa que você vive, não é o seu lar. É um negócio. Então, assim, se você não faz da sua loja, não faça no seu negócio. Eu conheço muita gente que tem loja muito mais bonita que a própria casa. Sim. Entendeu? Claro. Exato. Certo, gente? Então tá, vou agradecer de novo a presença de todo mundo. A Lilian está perguntando se é possível fazer imóveis nesse período em quarentena em Portugal. Sempre é possível fazer alguma coisa. A gente só precisa entender qual é a necessidade, né? Se é alguma orientação, se precisa ser alguma coisa de decoração no local. Sempre é possível fazer alguma coisa assim. A gente só precisa entender qual é a necessidade. Com certeza. Certo, gente? Foi um prazer estar aqui. Nas próximas traremos novas dicas. Quem tiver alguma dúvida sobre funcionamento da cabeça, cerebral, blá, 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 manda lá para o NeuroExpert que a gente vai trabalhando também junto, tá bom? Legal. E assim, se também tiverem sobre homestaging e neuromarketing, quiserem mais alguma informação, sugestão para próximas lives, próximos cafés. Isso é bem importante de lembrar. Perguntas, sugestões, dúvidas, né? Porque daí com as dúvidas, questões, a gente já consegue montar os próximos temas também. A gente vai falar ali, também teve perguntas da Kate sobre, quando a gente falou do olfato, né? Tem as questões dos olfatos que a gente já identifica de onde são, tipo a Zara Home, né? E várias outras, a Kamikato também. Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. É isso aí. Tchau, sócia! Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Beijinho. Nosso café. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.